A diversificação é um fator-chave para quem está começando a investir em renda variável, pois é ela que vai trazer equilíbrio entre todos os investimentos que vão compor a sua carteira. Além disso, quando feita corretamente, a diversificação vai trazer muito mais segurança para todos os investimentos que vão compor a sua carteira, sendo esse o principal fator para quem está começando a investir agora. Olá, eu me chamo Gleidson Queiroz e nesse canal eu falo sobre investimentos e como você pode utilizar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e a ativar o sininho de notificações, pois eu trago conteúdo como esse toda semana para você. Bom, e a grande pergunta é, por onde eu devo começar para aprender a diversificar sobre fundos imobiliários? E o primeiro passo é: estude. Entenda o que é um fundo imobiliário, como os fundos imobiliários funcionam e os seus conceitos. E para isso, existem diversos sites específicos aqui na internet que podem te ajudar. Também existem e-books específicos e canais como esse, que estão aqui no YouTube gratuitamente dispostos a te ajudar. E o nosso segundo passo é: comece pelos fundos imobiliários mais diversificados, que são aqueles fundos imobiliários que têm vários ativos dentro deles, que têm uma maior quantidade de ativos. E comece também pelos fundos imobiliários que têm relatórios gerenciais de fácil compreensão, que são aqueles relatórios gerenciais que são mais fáceis de você entender. Lembre-se que o começo é sempre um pouco mais difícil, mas com o tempo, de tanto você ler esses relatórios, isso vai ficando automático. Outra opção é você usar canais específicos que fazem análise desses relatórios para você. Por exemplo, você chega no YouTube, digita lá, relatório gerencial do MXRF11. Vai ter vários canais específicos analisando o fundo imobiliário. Então você pode usar isso como passo a passo. Você vai seguir um ou dois canais específicos que sejam bons, que se adaptem a você. Você vai vendo como eles analisam os FIIs e você vai fazer da mesma maneira quando você estiver analisando o seu, quando você estiver olhando o relatório gerencial do seu fundo imobiliário. E o nosso terceiro passo é: comece pelos fundos imobiliários que você tem mais proximidade, que são aqueles fundos imobiliários que estão mais no nosso cotidiano. E um exemplo disso seria os fundos imobiliários de shoppings, que são fáceis da gente entender, pois eles estão no nosso dia a dia. Quem é que nunca foi num shopping e entende como ele funciona? Ele tem as lojas, tem os refeitórios, tem os cinemas e tudo isso são alugados para inquilinos. Outro exemplo de fundos imobiliários fáceis de você analisar são os galpões logísticos, que são alugados para grandes empresas, que usam para armazenar seus produtos e para facilitar a entrega deles. Outro exemplo de fundos imobiliários são as lajes comerciais. Elas nada mais são do que escritórios que ficam nos grandes edifícios, que são alugados salas para grandes empresas ou até mesmo andares. Bom, então perceba que todos os fundos imobiliários que eu falei até agora são fundos imobiliários de tijolos. Bom, e agora vem o nosso quarto passo, que é: comece pelos fundos imobiliários maiores, que são aqueles fundos imobiliários que já estão consolidados no mercado, que já tem muito tempo de bolsa. Evita aqueles fundos imobiliários que têm menos de um ano ou até um ano na bolsa de valores, pois eles ainda não estão consolidados. Então, fique sempre com os fundos imobiliários já consolidados. Tá, e por que você deve começar por esse tipo de fundo imobiliário? Caso você faça uma análise menos assertiva, menos detalhada, ou você acabe errando na sua análise, esse tipo de fundo imobiliário ele já tem uma proteção natural que vai te ajudar a ter menos oscilações nas cotas. Porém, eles também pagam menos rendimento por ter essa oscilação menor. Lembre-se bem, quanto mais seguro for um fundo imobiliário, menos rendimento ele vai te pagar. Além dos fundos imobiliários de tijolo, nós também temos os fundos imobiliários de papéis. E vocês não podem esquecer desse tipo de fundo imobiliário, que também é muito importante. Os fundos imobiliários de papéis são CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Eles nada mais são do que dívidas atreladas à construção civil. E você também não pode esquecer dos FOFs, que são fundos de fundos. Mas o que são fundos de fundos, Gleidson? São fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Bom, e o nosso quinto passo é a escolha dos fundos imobiliários. E eu sempre aconselho para quem está começando, começar entre 3 e 5 fundos imobiliários. E se você quer saber o porquê disso, eu vou deixar um link no final desse vídeo falando mais detalhadamente sobre a quantidade de fundos imobiliários para você ter na sua carteira. Mas saiba que inicialmente você vai começar entre 3 e 5 fundos imobiliários. Eu particularmente aconselho, se você tem condições, compre 5 fundos imobiliários, diversificados da seguinte maneira: você vai comprar um fundo imobiliário de shopping,
um de galpão logístico, um de lajes corporativas, um de FOFs, que são os fundos de fundos, e um fundo imobiliário de papel. Bom, então depois que você tiver feito todos esses passos que eu falei para você, que você tiver comprado esses 5 fundos imobiliários, o que é que você vai fazer? Você vai girar essa carteira, mantendo a mesma quantidade de investimento em cada fundo imobiliário, acompanhando sempre os relatórios mensais todos os meses. E isso você pode fazer um por semana até chegar nos 5 relatórios gerenciais. E o resto vai vindo naturalmente para você. Vai ser uma coisa bem automática. Mas antes de tudo, lembre-se bem que os conceitos iniciais sobre os fundos imobiliários são muito importantes, pois são eles que vão abrir a sua mente para todos os investimentos que você for fazer em fundos imobiliários de hoje até o fim da sua vida. Bom, inicialmente eu iria trazer 5 passos para vocês, mas resolvi que vou trazer mais um passo, o nosso 6º e último passo, que é: começa a investir devagar. Vá sem muita pressa, vá investindo seu patrimônio aos poucos, até você aprender e consolidar todos esses passos que eu falei aqui para você. Bom, e eu vou ficando por aqui, e se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E claro, deixa um comentário aí embaixo para que a gente possa bater um papo, e até a próxima!